Em outro vídeo eu já tinha apresentado o problema de interpolação polinomial. E através de alguns exemplos a gente tinha visto que a escolha do polinômio interpolador, da forma de representar o polinômio interpolador, tem um impacto depois no sistema linear que tem que ser resolvido ao final do processo. Mas eu não tinha mostrado de que maneira fazer essa escolha para facilitar a resolução do sistema linear. Foi só um vídeo para que você tivesse a ideia intuitiva de que algumas escolhas fornecem sistemas mais simples. Nesse vídeo de agora, nós vamos discutir esse assunto. Então eu quero considerar o problema específico de interpolação polinomial e mais de interpolação de Lagrange, onde a interpolação se dá apenas em valores de função, não mais em valores de função misturados, por exemplo, com valores de derivada. Então considere um conjunto de pontos amostrados, ômega. Tem os pares aí x0, y0, x1, y1 até xn, yn. E para esse conjunto eu quero determinar um polinômio de grau no máximo n, de tal maneira que o p em cada um dos xk vale exatamente o yk. Quando o polinômio é representado usando a base canônica, ou seja, uma combinação linear dos monômios 1x, x² até xn, a imposição das condições de interpolação leva a um sistema linear que tem essa cara. Ou seja, veja que cada coluna da matriz do sistema linear é um dos monômios avaliado em todos os pontos amostrados. Então a primeira coluna é a função constante igual a 1, a segunda coluna é a função x, avaliado em todos os pontos amostrados e assim por diante. Essa matriz ela recebe um nome, chama-se matriz de Van der Monde. Agora, esse sistema linear ele não tem nenhuma propriedade que facilite a sua resolução. É um sistema linear n por n, essa matriz é densa, cheia, e a resolução implica em, por exemplo, fazer o escalonamento da matriz e resolvê-lo, quer dizer, da forma convencional. A pergunta é se a gente não pode escrever o polinômio como combinação linear de outras funções de maneira que a matriz fique mais simples. Imagina agora que o nosso polinômio está representado como uma combinação linear de n mais 1 funções, n mais 1 polinômios de grau no máximo n. Vou chamar esses polinômios de L0, L1, L2 até Ln. E impondo agora novamente a condição de interpolação, ou seja, que p de xk é igual a yk, nós obtemos esse sistema linear. Nesse sistema linear, novamente, assim como no caso anterior, cada coluna é uma das funções da base que nós escolhemos para representar os polinômios, avaliado em todos os pontos de interpolação. Agora, aqui, a pergunta é: qual base vai fornecer um sistema linear simples de ser resolvido? Então veja que a escolha dos polinômios L0, L1, L2 até Ln deve ser feita de maneira que essa matriz que aparece aqui fique simples. Para que tipo de matriz o sistema linear é fácil de ser resolvido? Nós sabemos que se a matriz for diagonal, o sistema é resolvido muito facilmente. Também se a matriz for triangular, superior ou inferior, o sistema também fica fácil de ser resolvido. Então, construir bases de polinômios que facilitem a resolução do sistema linear significa construir bases para as quais a matriz, essa matriz que está aparecendo aí, seja ou diagonal ou triangular, inferior ou superior. Essas são as situações mais simples para resolver o sistema linear. A primeira tentativa é montar uma base para a qual a matriz do sistema linear se torna a matriz identidade, a situação mais simples possível. Então veja que para essa matriz se tornar a identidade, cada uma das funções Lj em xj tem de valer 1, porque esses são os elementos que estão aparecendo na diagonal da matriz. E a Lj em xi, para i diferente de j, tem que dar 0. Esses são os elementos fora da diagonal. Então, se os polinômios da base forem escolhidos com esta propriedade, de que Lj em xi dá 1 se o i for igual a j e 0 se o i for diferente de j, a nossa matriz L se transforma na matriz identidade
e daí o sistema linear do problema de interpolação fica muito fácil, né? Nesse gráfico eu estou exibindo os polinômios de interpolação, no caso aí de grau 4. Então é isso, os pontos de interpolação são x0, x1, x2, x3 e x4. E para cada um desses pontos, então, nós temos um polinômio que vale 1 naquele ponto, 0 em todos os outros. Por exemplo, no x0, esse seria o polinômio que está em branco. Veja que ele em x0 vale 1, e depois no x1, no x2, no x3 e no x4 ele vale 0. Já para o x2, por exemplo, seria esse polinômio azul. Em x2 ele vale 1 e nos outros 4 pontos de interpolação ele vale 0. Então, se nós usarmos esses polinômios como uma base para o espaço dos polinômios de grau 4, ou seja, se nós representarmos o nosso polinômio interpolador como combinação linear destes 5 polinômios aqui, quando a gente for resolver o problema de interpolação dado nesses pontos, no x0, x1, x2, x3 e x4, a solução do problema de interpolação vai ficar fácil, porque a matriz do sistema linear que vai aparecer lá vai se transformar na matriz identidade. A questão agora aí é qual é a expressão desses polinômios, né? Um resultado de álgebra diz que um polinômio de grau n tem no máximo n raízes. E sempre que você descobre uma raiz, você pode fatorar o polinômio como x menos aquela raiz vezes um polinômio de grau menor. No caso aqui, todos esses polinômios são de grau 4 e todos eles já está sendo exibido quais são as raízes. Por exemplo, você pega o polinômio azul e as raízes dele estão em x0, x1, x3 e x4. No x2 ele vale 1. Então esse polinômio azul ele é fatorado como um produto de x menos x0 vezes x menos x1, x menos x3, x menos x4, vezes alguma constante. E o valor da constante tem que ser apenas ajustado para que no ponto x2 o polinômio tenha valha 1. Então, de forma geral, o polinômio LJ, que está associado ao XJ, tem essa expressão. Veja aí que no numerador em cima nós temos esses produtos de termos x menos xk, excetuando o xj. Porque em xj o polinômio não vale 0, ele tem que valer 1. E o denominador, veja que o que está aparecendo no denominador aí é uma constante. É justamente o numerador avaliado em xj. De maneira que quando você calcular LJ de xj, nessa fração, o numerador fica igual ao denominador e, portanto, ela dá 1. E já o LJ de xk para um outro valor diferente de j, né, para k diferente de j, vai dar com certeza 0, porque em algum momento vai ter ali um termo x menos xk, se o x for xk, né, então esse termo dá 0, então esse polinômio se anula. Os polinômios construídos dessa maneira são conhecidos como os polinômios de Lagrange. Eles têm justamente a propriedade que a gente queria, que é transformar o sistema linear do problema de interpolação num sistema linear cuja matriz é a matriz identidade. Bom, era isso que eu queria contar para vocês, e num próximo vídeo eu vou mostrar como é que então a gente usa os polinômios de Lagrange para de fato resolver o problema de interpolação, e daí a gente vê alguns exemplos também. Até a próxima, pessoal!